Jubilu, o biólogo Paulo Jubilu, mais uma vez fez um vídeo espalhando narrativas esquerdistas falaciosas, narrativas esquerdistas mentirosas. Por que ele fez isso? Eu não sei. Eu não sei se ele é de fato um esquerdista, eu não sei se ele está sendo orientado por um esquerdista, mas mais uma vez ele fez isso. A primeira vez ele fez falando do fim da escala 6x1 e nós refutamos ele aqui, ponto a ponto. Inclusive, no meu vídeo refutando ele, eu mostro que o estudo que ele próprio mostrou no vídeo dele chega numa conclusão contrária àquela que ele apresenta no vídeo. Né? Ele mostra o estudo e fala, olha, o estudo diz isso, por isso, isso. Não! O estudo diz isso, por isso, outra coisa. Conforme eu mostrei no vídeo, assista, eu vou deixar o link aqui para você. E agora, ele resolveu falar do problema do endividamento brasileiro. E o que ele faz? Ele mostra aqui muitas informações verdadeiras e chega na conclusão errada. Ele chega na conclusão errada. E ainda, infelizmente, omite a maior parte do problema, conforme eu vou te mostrar aqui. Quero deixar claro que esse vídeo aqui não é para atacar o Jubilu, mas para mostrar, né, que, infelizmente, ele está desinformando o público dele. Jubilu, mais uma vez te convido aqui para você vir aqui no meu podcast ou a gente ir num podcast terceiro, trocar uma ideia sobre isso, porque você está mostrando muitas informações verdadeiras e passando teorias erradas sobre o que essas informações verdadeiras dizem. Beleza? A Jennifer ganha R$ 3.600 por mês e está devendo 100 mil. A história dela começa de um jeito que muita gente já viveu, que é usar o cartão de crédito para fechar o mês e acabar com uma fatura que não dá para pagar. E é exatamente aí que mora o problema. Porque cartão de crédito no Brasil cobra juro alto pra caramba quando você não paga a fatura no dia. E em poucos meses essa dívida ela acaba virando uma bola de neve. A Jennifer caiu em cheio nessa armadilha e de repente a conta já não encostava mais na realidade do salário dela. A dívida dela explodiu e aí ela fez o que um monte de gente está fazendo nesse momento, que é correr pro tigrinho para tentar a sorte. Mas como a sorte dela acabou não vindo, ela começou a pegar dinheiro com agiota. Primeiro foi com um agiota, depois outro, até chegar em 5 agiotas diferentes. E durante meses, ela escondeu tudo do marido, até o dia que ela começou a mandar mensagem em desespero para conhecidos pedindo dinheiro. E foi por essas mensagens que o marido dela descobriu tudo. Numa entrevista para a BBC, ela soltou uma frase que devia estar pendurada em todo o escritório de educação financeira do Brasil. Desde quando eu me entendo por gente, eu nunca tive controle financeiro. Eu acho que a educação financeira ela é fundamental e necessária. Segundo dados da CNDL, SPC Brasil, de abril agora de 2026, que cobriu mais de 74 milhões de pessoas inadimplentes, tá? E só para você ter uma ideia, 74 milhões de pessoas inadimplentes significa quase metade da população adulta brasileira. Nós estamos falando de 44% da população adulta brasileira, tá? Está inadimplente com alguma coisa. Isso é um absurdo. Eles mostram um perfil de endividamento diferente deste caso, que é um caso concreto, mostrado no vídeo, mas esse caso é uma exceção. Dá uma olhada nessa tabela. Olha só, das pessoas inadimplentes, 30% delas, ou seja, a maioria, está inadimplente até R$500. E conforme você vai evoluindo na tabela aqui, ó, 12% de 500 a 1.000, etc, etc, a maior faixa, que é a faixa acima dos R$7.500, você tem 18% das pessoas inadimplentes devendo mais do que isso. Ou seja, o caso da Jennifer, que é um caso que tem R$100 mil de inadimplência, é um caso muito extremo. Lembrando que o próprio acesso ao crédito de R$100 mil já é uma condição de exceção aqui no Brasil. O programa Crédito do Trabalhador, lançado em março de 2025, que ele foi operado aqui pela Carteira de Trabalho Digital, certo? O que ele fez? Ele expandiu o crédito consignado a trabalhadores CLT, MEIs e autônomos. Qual foi o resultado disso? A explosão desse tipo de concessão. Olha só, o programa é de março de 2025. Em abril de 2025, só esse tipo de crédito teve uma expansão de 148,7%. Só que mais, quando você pega, por exemplo, os dados do Banco Dai-Coval, teve uma expansão de crédito consignado privado de 257%. Ou seja, o crédito ampliou demais, o acesso ao crédito. Só que aí vem a pior parte de todas. A taxa do consignado subiu de 39,1% ao ano, que já é altíssima, para 57,1% ao ano. Olha o tamanho desse aumento. Ou seja, você tem programas do governo que trouxeram as pessoas para o sistema bancário, que entregaram para elas novas tecnologias como o Pix, celular, smartphone e, inclusive,
programas sociais como, por exemplo, Pé de Meia. E aí o próprio governo incentivou o telemarketing, ligar para essa pessoa e oferecer um crédito consignado para ela. Você expandiu esse tipo de mercado e aumentou o custo, cara. O próprio governo fez isso. Eu acho que a educação financeira ela é fundamental e necessária, mas a gente não pode ter ilusões de que ela vai resolver um problema que é um problema sistêmico, porque há essa leitura de que o problema está no indivíduo, então vamos auxiliar esse problema a ser a resolução desse problema ao nível individual. Mas se a gente sempre tiver esse tipo de solução, a gente não vai resolver o problema, porque o problema ele é sistêmico. E é bom dizer que, no fundo, você tem uma taxa de juros muito alta, isso desencadeia mais problema, porque se a taxa de juros é alta, a inadimplência fica mais alta. À primeira vista... Isso é verdade. Agora é o seguinte, cara, como é que você pode diminuir o papel, né, da educação financeira do indivíduo e jogar na conta de um problema, um indivíduo metafísico, né, chamado sistema? Aí, sabe o que parece, e vai ser, que vocês vão ver no resto do vídeo, que você está apoiando, né, em ideologia. Sim, os bancos, eles lucram demais no Brasil. Por que eles lucram demais? Não é, escutem só, não é pela taxa de juros pura e simples. O banco não ganha dinheiro com a taxa básica de juros. O banco ganha dinheiro com o spread bancário. A taxa básica de juros, certo? Do teu país, e quanto que o banco vai te emprestar. Isso é uma diferença, é um spread. E aqui no Brasil é um dos mais altos do mundo. Por quê? Porque o sistema bancário é muito concentrado. Para você ter uma ideia, quase 60% de todo o mercado de crédito é concentrado em 4 instituições. O que eu estou te dizendo? Olha só, a cada 10 pessoas que pegam dinheiro emprestado no país inteiro, 6, mais precisamente 57%, tá? 6 pegam dinheiro com essas 4 instituições. E por que isso acontece? Porque o Brasil tem regras absolutamente incumpríveis. É impossível você cumprir as regras bancárias aqui do Brasil. E mais do que isso, a gente tem um sistema tributário, um sistema trabalhista que expulsa a concorrência daqui. A gente já vai chegar nisso, tá? Uma pessoa que gasta 100 mil reais no Tigrinho, você vai falar que tem um sistema que incentiva ela a fazer isso? Tem. Tem um sistema bancário? Tem. Eu não sei nem se o sistema bancário, tá? Mas você tem ali um sistema de influências, você tem um sistema nefasto de arrancar dinheiro dessa pessoa? Tem. Agora, é culpa do indivíduo também. É culpa da falta de instrução financeira? Sim. Uma pessoa que se endivida em 100 mil reais no Tigrinho, ela tem um problema individual também. É um conjunto. Não dá para você eliminar essa parte importantíssima do problema. No Brasil, o juro do cartão de crédito chega a 440% ao ano. É um absurdo. Nos Estados Unidos, um cartão de crédito parecido cobra 25% por ano. O brasileiro não é pior ou melhor do que o americano ou o japonês na hora de se endividar. O brasileiro ele está sujeito a um entorno que é diferente. Isso não é verdade também. O brasileiro é pior do que os outros para se endividar. Isso não é minha opinião. Se você pega qualquer pessoa no mundo que vai emprestar dinheiro, para ela emprestar para o japonês, ela empresta uma taxa de juros lá embaixo. Para ela emprestar para o americano, ela empresta uma taxa de juros lá embaixo. Por que para emprestar brasileiro, ela empresta uma taxa de juros lá em cima? Porque o brasileiro é pior para se endividar. Por quê? Porque a gente se endivida não para crescer, a gente não se endivida para empreender, a gente se endivida para simplesmente gastar ou para ostentar. Você tem, por exemplo, tá, um sistema de entretenimento no Brasil que incentiva o cara a pegar crédito de cartão de crédito para gastar na balada, para ostentar numa noite e ficar um ano endividado por causa daquilo. Então, sim, o brasileiro é pior do que o japonês e o americano para se endividar no nível individual e no nível coletivo também. O nosso governo gasta mal o dinheiro. O nosso governo fez dívida e gastou mal o dinheiro que arrecadou, tá? E isso vai ficar de fora do seu vídeo. De luz, o mercado achando que estava resolvendo. Mas o juro do cartão foi trabalhando em silêncio. E o que era uma dívida de 5 mil reais virou mais de 50 mil em cerca de 4 anos. Como é que 5 mil vira 50 em tão pouco tempo? O mecanismo ele tem um nome técnico que parece inofensivo. Se chama rotativo. E ele funciona assim. A pessoa, ela atrasa a fatura. E no mês seguinte, o banco liga para ela oferecendo pagar só o mínimo, como se fosse uma opção responsável. A pessoa, ela aceita, porque na prática ela não tem outra saída. Mas o que o banco não coloca em letra grande é que o juro que começa a rodar, ele pode passar de 10% ao mês, cobrado em cima do total acumulado. É mês após mês, somando juros sobre juros. É da natureza do sistema. Aí vamos lá. Você citou um caso, né, do Fernando, que ele tinha uma renda, perdeu essa renda, resolveu complementar essa renda com crédito da cartão de crédito. Não é renda, ele está pedindo emprestado. Você não vai me dizer que isso aqui é um problema também de ordem individual, vai me dizer que isso não é um problema
onde uma pessoa não tem educação financeira suficiente para saber que você não complementa a renda com crédito de cartão de crédito. Até hoje, os camponeses da região, eles estavam tão, mas tão endividados que os credores começaram a levar os filhos desses camponeses como pagamento. O líder da cidade na época, que era um cara chamado Neemias, ele viu que aquilo ia destruir a sociedade e tomou uma única medida que funcionava. Basicamente, ele decretou perdão das dívidas. O antropólogo David Graeber, ele estuda esse caso num livro maravilhoso que se chama Dívida, os primeiros 5.000 anos. E ele mostra nesse livro que esse tipo de perdão coletivo existia em várias sociedades antigas, na Suméria, na Babilônia, em Israel, no Egito. E aí, obviamente, você pode estar se perguntando, mas Jubilu, por que eles faziam isso? Porque dívida sem válvula de escape, ela destrói a sociedade. Isso é uma observação de milhares de anos de história humana. Os antigos, eles já entendiam que dívida sem limite era um problema. E hoje a gente trata isso como se fosse algo normal. Mas quando será que essa normalidade, ela chegou aqui no Brasil? Então, pera lá. Primeiro, o seu vídeo fala que a culpa não é muito do indivíduo, é do sistema. Depois você conta uma história, que está inclusive registrada na Bíblia, de perdão de dívida. O que você está querendo dizer, Jubilu? Você vai me dizer que você não está trazendo uma coisa adocicada para o seu público? Olha que legal, você está endividado, a culpa não é sua, a culpa é de um sistema. E olha só, os antigos já perdoavam dívida. O cara assiste teu vídeo e ele acha o quê? A culpa não é minha, alguém tem que perdoar minha dívida, ou não? Falta o seguinte, irmão, para o vídeo não ficar longo, vou concluir rápido. Jubilu, com todo respeito, velho, ou você é um cara mal intencionado, eu não acho que você seja, tá? Ou você está caindo nas narrativas dos seus amigos esquerdistas. Porque o que eles estão te passando é pura ideologia. O vídeo foi refutado aqui, ponto a ponto, igual eu fiz da escala 6x1. Então faz o seguinte, irmão, você está realmente em busca da verdade, em busca de informar teu público? Troca uma ideia comigo sobre isso. Vem no podcast, vamos um podcast terceiro, me chama aí, faz um vídeo respondendo meu vídeo com dados e vamos fazer esse debate, cara. Porque eu acho que você está fazendo, infelizmente, um desserviço pra galera. Um abraço, vamos questionar tudo.